Olá, bem-vindo novamente ao canal Igreja Hoje. Nós estamos aqui para tratarmos da Palavra de Deus. É um privilégio podermos semanalmente abordarmos um tema das Sagradas Escrituras para juntos refletirmos sobre os ensinamentos que Deus nos deixou através da Bíblia Sagrada. O tema de hoje será a justiça divina. Esta já é a segunda parte. Na semana passada, nós estudamos uma parte da justiça de Deus que ela será manifestada no juízo final contra aqueles que rejeitarem o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E nesta aula eu quero falar sobre a justiça divina na vida minha, na tua vida, na vida daquele que se propõe a seguir a Cristo. Como que isto ocorre? Vejam, anteriormente falamos também que o pecado, através de Adão, contaminou toda a terra e que nós, na condição de seus descendentes, também estamos afastados de Deus. O céu é um lugar de pureza, o céu é um lugar onde o pecado não tem chance. Logo, nós precisávamos de uma alternativa para acessarmos novamente o reino dos céus, ou seja, para não sermos condenados à perdição eterna. E como eu e você não conseguiríamos jamais prover uma solução para isso, aprove ao Pai Celestial, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos trazer uma única solução. Qual é esta solução? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, para derramar o seu sangue e desta forma fazer a expiação dos nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina, portanto, que a justiça de Deus, ela se concretiza, ela se materializa em Cristo Jesus e que todo aquele que em Cristo Jesus crer não será condenado. Todavia, aquele que não crê, disse Jesus, já está condenado. João 3, 16 e 17, ele explica claramente essa condição do homem. Professor, por que é assim? É assim porque Deus assim o quis. Ele assim instituiu. Ele colocou, digamos assim, as regras do jogo desta forma. Vejam bem, se nem os anjos do céu, nem os arcanjos, nem querubins têm o direito, se dão ao luxo, digamos assim, de perguntar ao Pai Celestial por que disso, ou por que ele faz aquilo, quem seria eu e você para questionarmos o Criador do universo? A palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 45, ensina-nos a nos disciplinarmos quanto a isso, a ter temor diante do Senhor para não nos arrogarmos o direito de questionar o nosso Criador. Diz assim a palavra, acaso dirá o barro ao oleiro, por que fizeste isso, por que fizeste aquilo? Teríamos nós esse direito? Não, Deus é eternamente superior, eternamente soberano, eternamente sábio. Nós não temos capacidade nem de perto para poder questionar o nosso Criador a este respeito. O fato é que Ele deu-nos uma solução, que é Jesus Cristo. Portanto, cabe a nós abraçarmos esta solução e vivermos dentro da justiça divina neste mundo, para não enfrentarmos a justiça divina no juízo eterno. Professor, se a justiça de Cristo, de Deus, se manifesta só no juízo final, se ela vai se manifestar lá no juízo final e contra o ímpio, eu que estou em Cristo posso pecar? É claro que não. É óbvio que isso não é assim. Mas então estou proibido de pecar? Não. A Bíblia nos ensina o que ocorre. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que eu e você, que nos propomos verdadeiramente a estarmos em Cristo, estamos crucificados com Cristo. Se estamos crucificados, não vivemos mais neste mundo. E diz ainda o apóstolo que a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Cristo Jesus vive em mim. Vejam, se Ele vive em mim, como que Ele vai pecar? Só tem essa possibilidade de eu estar em Cristo, Cristo em mim, e haver pecado, seria ele pecando. E como nós sabemos que ele é o Cordeiro de Deus imaculado, não há esta possibilidade. Como eu vou pecar então sendo um cristão? Eu tenho que sair de Cristo, eu tenho que sair da cruz,
descer da cruz e dar chance, dar lugar ao pecado na minha vida. Quando eu rejeito andar com Cristo o tempo todo e escolho num determinado momento viver segundo a minha natureza, é neste momento que eu, como cristão, acabo pecando. Vejam só, para pecar, o pecar, desculpe, ele não pode ser uma regra em nossa vida. Ele deve ser uma exceção. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele nos ensina algo muito interessante. Diz-nos o apóstolo João: filhinhos, todas estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecarmos, ou seja, se ocorrer um tropeço ao longo do nosso caminho, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é capaz de interceder ao Pai por nós. Vejam, Deus exerce a sua justiça em seus filhos agora. Ele nos dá a oportunidade e por isso nós temos um advogado perante o Pai. Por quê? Porque a justiça de Deus é exercida neste momento para as nossas vidas, nós que estamos em Cristo. Lembre-se, tudo que o homem semeia, diz a palavra de Deus, isso também se fará. Então, recordando, o pecado não pode ser uma regra de vida para nós, ele tem que ser uma exceção. Se eu semear a preguiça, eu vou colher a miséria. Se eu semear a discórdia, eu vou colher a inimizade. Se eu semear o ódio, eu vou colher guerras. Portanto, eu tenho que ter cuidado com a vida cristã que eu levo nesta terra, porque o juízo do Senhor se exercerá em minha vida agora. Porque eu não creio, e a Bíblia não ensina que existe um purgatório. E como eu sei que pela bondade de Deus eu não passarei pelo juízo final, a questão se resolve aqui e agora. Vejam bem, o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus no capítulo 12, ele nos diz claramente que o Senhor corrige a todos quantos ele ama e que açoita aqueles a quem ele tem por filho. Veja bem, se eu e você somos filhos de Deus, precisamos ser corrigidos pelo Pai Celestial para não sairmos do caminho. Por isso o pecado não pode ser uma regra de vida para nós, porque se o pecado se tornar uma regra de vida, nós vamos perecer no pecado. Cabe aqui mais uma advertência interessante. Em Provérbios capítulo 29, a palavra de Deus diz-nos claramente, isso serve de alerta para nós. Diz assim: aquele que muitas vezes é repreendido e sem se entregar à correção, será quebrado sem que haja cura. Então vejam, amados, o pecado, se ele permanece na vida do cristão, fatalmente, mais dia menos dia, esse cristão cairá da graça de Deus. Ele ficará condenado como os demais ímpios também. Ele perderá a oportunidade da salvação. Vejam só, deixa eu fazer uma explicação com todo cuidado para você não se sentir condenado, acusado por mim. Mas entenda que se eu mergulhar no pecado, por achar que estou mergulhado na graça, há uma chance enorme de eu acabar mergulhando no inferno, tendo a condenação de Deus contra a minha vida. Então o fato de estar na graça de Cristo, ele deve me trazer a consciência do quanto eu devo desprezar o pecado, o quanto eu devo estar em Cristo para não ter a mesma condenação que o mundo tem, o mundo que desprezou o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz também em Efésios, capítulo 5, versículo 3, que o que persiste na prática do pecado não tem parte no reino celestial. Portanto, amigo, a Bíblia nos ensina que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Este é o maior triunfo do cristão, confessar os seus pecados e deixar de praticá-los, e assim alcançar a misericórdia de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você poderosamente nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.